Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre os adjetivos e os substantivos e a relação que existe entre eles no relato pessoal e nos textos, a relação que modifica o sentido do substantivo. Vamos lá! Vamos entender, relembrando o nosso relato pessoal, aquele gênero que nós já estamos estudando. Ele tem uma carga emocional, ele estabelece empatia e emotiva o nosso leitor, ele tem os artifícios linguísticos que enriquece a emoção, que enriquece também as características que nós estamos tentando transferir e ressaltar das nossas memórias. Para isso, nós temos que entender bem direitinho o que é o substantivo e o adjetivo. Por isso, existe uma transformação que acontece no substantivo ou no sujeito através das características que é atribuída a ele. Vamos entender então o que é o substantivo e o que é o adjetivo. Se você não se lembra, então a gente vai definir para a aula ficar melhor. Vamos lá, o substantivo é a palavra que nós usamos para nomear algo, seres, objetos, animais, lugares, cachorro, gato, objetos como colher, lugares como Rio Branco, Sena Madureira. Pode também ser classificados como masculino, feminino, singular, plural, aumentativo e diminutivo, e existem também outras variações que você pode conferir no link que eu deixei aí abaixo para vocês nesse endereço eletrônico, tá ok? O adjetivo é o verbete que nós utilizamos para qualificar, para distinguir e classificar o substantivo. Então, existe uma relação bem íntima entre eles. São as palavrinhas que podem modificar a nossa compreensão em relação ao que nós estamos falando e variam também em gênero, número e grau. Vamos ver esse exemplo aqui para entender qual a relação e como isso funciona. Vamos ver a seguir nesse exemplo. Olha só, o garoto mexia em sua mochila quando encontrou seu lápis, lápis que tanto amava. Antes de ler logo abaixo, imagine as características do garoto, as características da mochila, as características do lápis. Agora que você já imaginou, vamos ler como eu defini as características destes substantivos. Olha só, eu coloquei: o garoto tímido e atrapalhado mexia em sua mochila velha quando encontrou seu lápis laranja ferrugem, lápis raro que tanto amava. Observe que quando você idealizou o garoto, a mochila e o lápis, você atribuiu características a eles, que rapidamente foram corrigidas através do adjetivo tímido e atrapalhado, velho e laranja ferrugem e lápis, que eu atribuí a estes substantivos. Vamos ver nesse trecho de relato as características que foram atribuídas para estes substantivos. No primeiro trecho, tem o relato sem as características. Vamos ler. O amor era tanto que eu abracei para que ela pudesse sentir meu coração batendo por ela, aquela gatinha com manchas e olhos como uma piscina. Observe que criamos uma imagem inicial da gatinha. Se antes nós havíamos imaginado uma gatinha preta ou cinza, nós vamos agora corrigir através das características que a autora colocou. Vamos ler como que são as características para esses substantivos? O amor era tanto que eu a abracei para que ela pudesse sentir o meu coração batendo por ela. Aquela pequena gatinha branca com manchas marrom e olhos azuis como uma piscina. Observe que a palavra gatinha é um substantivo e a palavra pequena está se relacionando a ela. Então, ela está transformando as características da gatinha. Não é apenas uma gatinha, ela está atribuindo as características a ela.
E as manchas, elas não são apenas manchas, elas têm características. Os olhos também têm características, e essas características estão intimamente ligadas aos substantivos, a relação entre adjetivo e substantivo. Agora que vocês viram como que nós modificamos o substantivo através do adjetivo, vamos exercitar nesse trecho aqui. Analise o trecho do relato A Viagem de Beatriz Ferreira Nobre. Vamos ler. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo o check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram o meu voo. Fiquei na frente do avião, não sabia o que fazer, chorar, andar ou voltar. Observe que eu coloquei para vocês em negrito as palavras nervosa, aflita e rápido. Essas palavras são adjetivos. Agora vocês vão encontrar para mim as palavras que estão relacionadas a esses adjetivos. Quais são os substantivos que estão fazendo referências a nervosa e aflita? Quem estava nervosa e aflita? O que foi rápido? Vamos ver então agora a resposta no próximo slide. Olha só. A palavra nervosa e aflita está relacionada a eu estava nervosa e aflita. Eu aqui é o sujeito da oração. Eu estava nervosa. Mas eu aqui pode ser substituído por Beatriz, que é a pessoa que escreveu este relato. Então, Beatriz estava nervosa e aflita. Beatriz é um substantivo próprio. Então, Beatriz é o substantivo que está fazendo referência a nervosa e aflita. A palavra rápido, que é um adjetivo, está relacionada à palavra check-in, que é uma palavra em inglês que tem um termo para fazer quando você se apresenta para fazer uma viagem, quando você se apresenta para poder fazer apresentar os documentos para você poder embarcar no avião. Foi rápido, pois não tinha ninguém na fila. Então, o check-in foi rápido. Check-in é uma palavra em inglês, porém está no lugar de um substantivo. Então, aí tem uma relação entre elas que está sendo modificada. Ok? Vamos ver agora esse trecho de Sinais do Tempo, Marcas da Saudade, de Camille Mezzani Generoso, que você vai destacar os adjetivos para os substantivos que estão em negritos. E aí no final nós vamos preencher uma tabelinha. Esse texto foi um dos finalistas regionais das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Parece que foi ontem que, ainda menina, ia à escola com meus irmãos, sentindo as pedras machucarem meus pés, pois as sandálias de dedo já estavam gastas. O caminho era longo, cheio de árvores, pássaros, plantações de milho e cana-de-açúcar. Bom, pelo menos a paisagem que enchia de verde nossos olhos e a orquestra que brindava de graça aos nossos ouvidos compensava o cansaço e a dureza da caminhada. Minha professora era rígida e ainda posso sentir a lembrança da régua a me bater sem grande motivo. Na volta para casa, pegava uma cana de açúcar para aliviar a fome. O doce sabor da cana me traz água na boca, gosto de infância. Tenho saudade das brincadeiras com meus irmãos, da algazarra nas refeições, da alegria nas festas em família e das noites de lua cheia, quando nossa folia irritava os vagalumes que riscavam o céu como suas pequenas lanternas. Nos sábados à tarde, com o sol faiscando, íamos brincar num riozinho de águas limpas, sem poluição, onde os peixes nadavam tranquilos e ainda tomavam parte nas brincadeiras, pois beliscavam nossas pernas, dividindo gentilmente conosco um espaço que era deles. Quanta alegria! Ajudar minha mãe era meu serviço, já que minhas irmãs eram pequenas e meus irmãos iam com meu pai para a roça.
O trabalho era cansativo e às vezes minhas mãos de menina reclamavam tantas tarefas diárias. As noites eram longas e misteriosas, os raios que, como flechas impiedosas, faziam suas vítimas, e enchentes também eram devastadoras. Observe que nós grifamos algumas palavrinhas lá no texto. Elas eram substantivos. E as palavras que fazem relação a elas são essas que estão logo aqui no quadro, que são os adjetivos. Observe que ela se refere ao caminho. Ele era longo. A professora era rígida. O motivo que ela batia não era um grande motivo. As lanternas dos vagalumes eram pequenas lanternas. As águas dos rios eram limpas. As irmãs eram pequenas. E o trabalho era cansativo, as tarefas diárias, as noites longas e misteriosas, as flechas que cruzavam o céu eram impiedosas e as enchentes devastadoras. Observe que ao colocar essas características, nós podemos imaginar claramente aquilo que ela está falando. Olha só, esse trecho do livro, No Parque Acádia, no Transplante de Menina, da escritora Tatiana Belmink. No Parque Acádia é que apresentavam melhor a mudança das estações, as suas ricas e frondosas vegetações. E como nós conhecíamos os nomes de todas as árvores e arbustos, o senhor outono e a senhora primavera se esbaldavam. Não sei o que era mais lindo, se as tenras folhinhas verde claras que surgiam de repente na entrada da primavera, nos galhos e ramos das árvores desnudados pelo inverno, ou se a rica paleta de cores do amarelo claro ao vermelho vivo que o outono pintava a folhagem antes de derramá-la dançando ao vento e transformá-las em tapetes coloridos pelo chão. Observe que eu agora destaquei para vocês os adjetivos: rica e frondosa, verde clara, tenras, rica e coloridas. Aí vocês vão encontrar para mim quais são os substantivos, ok? Vamos ver o gabarito? Tá aí para vocês: vegetação, folhinhas, paleta de cores e tapetes. Pessoal, quando você for escrever um relato pessoal, é imprescindível o próprio olhar sobre os acontecimentos. Esse é o foco desse gênero. Por esse motivo, tente descrever, caracterizar e, com detalhes, transformar esse relato pessoal. Isso vai conferir sensibilidade e criatividade. O leitor facilmente vai ser transportado para cenas descritas, podendo facilmente se emocionar. Ao modificar o sentido do substantivo através da sua relação com o adjetivo, você vai enriquecer o seu vocabulário e a sua imaginação. Treine em casa, escreva. Não se esqueça que a relação deve ser estruturada. Se um substantivo está no plural, o seu adjetivo deve concordar com ele. Você não pode dizer os cães velho, por exemplo. Isso também serve para o gênero. A casa novo, isso não pode acontecer. É a casa nova, tá bom? Observe isso atentamente. Você pode fazer exercícios complementares, acesse a plataforma, responda, veja os seus conhecimentos e faça tudo direitinho, tire suas dúvidas e não deixe de estudar, tá? Eu fico por aqui, até uma próxima aula, beijinho, tchau!